Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Ouça agora uma palavra de poder com o pastor Marcelo Silva, da Igreja do Cristo Ressuscitado. Abra em Deuteronômio, capítulo 30. Deuteronômio, capítulo é o 30. Deixa aberto aí nesse capítulo. É o 5º livro da Bíblia. É o último do Pentateuco, né? É o 30. Verso é o 19. Gente, eu quero falar hoje sobre as consequências das nossas escolhas. Elas podem ser nefastas. Mas o que vem a ser nefasto é algo mau, é algo prejudicial, é algo perverso, é algo triste por meio de uma decisão. Então, a mensagem de hoje é mais um conselho de Deus para a nossa vida do que qualquer outra coisa. Duas coisas que nós mais fazemos nessa vida é pensar e fazer escolhas. Amém? É aquilo que a gente mais faz na nossa trajetória de vida peregrina que temos aqui. Você vai passar a vida inteira pensando e fazendo escolhas. E esse pensar e fazer escolhas, muitas das vezes, são nefastos na vida da pessoa. Pode ser uma escolha errada, pode ser um pensamento ruim. Isso pode vir a mexer com toda a existência da nossa vida humana. Existem pessoas que tomam uma decisão errada e sofrem até hoje. Por uma decisão tomada lá atrás, gerou filho, gerou consequência. Então nós temos que entender e aprender que Deus nos dá sempre a opção de escolher. Agora o problema é que nós, como humanos, escolhemos muito mal, viu, gente? Nós precisamos aprender a escolher. Fala assim para esse irmão, declaro você aprendendo a escolher. Amém? Ah, Deus vai escolher uma varoa para mim, Deus vai escolher um varão. Deus não vai escolher, Ele vai dar a opção para você fazer a escolha. Porque depois você vai dizer assim, não, olha, se for bom, vai dizer assim, olha, essa bênção que Deus me deu. Se for ruim, vai dizer, olha essa praga que Deus me deu. Deus não dá praga. A praga que escolhe somos nós. As decisões erradas da nossa vida, somos nós que escolhemos. E a vida, muitas das vezes, a escolha errada, a vida não perdoa. Então nós temos que aprender a escolher as coisas certas. Nunca escolha algo sem a direção de Deus. Nunca escolha algo, tome atitude sem antes orar. Pedir a permissão do Pai. Diga graças a Deus. Porque Deus, Ele deixa sempre uma opção para nós escolher. Você vai entender agora em Deuteronômio 30, verso 19. Olha o que ele deu. O subtítulo já é sugestivo. Vida ou morte. Isso está nas nossas mãos, viu, gente? Nós é que vamos escolher. E aqui no verso 19 diz assim, ó: os céus e a terra eu tomo hoje por testemunha contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Observa bem que tem sempre duas alternativas na nossa vida. Quem que vai assinalar a alternativa correta é eu e você. Somos responsáveis da nossa vida, da nossa escolha. Amém? Ele está dizendo, ó, tem a vida e a morte. Por mais que você fale assim, não, vou escolher a vida, mas muitas das vezes a gente escolhe o caminho da morte. Ele está dizendo, bênção ou maldição, às vezes a gente escolhe a maldição. Está na nossa escolha tanto a vida quanto a bênção, como também a maldição. Nós é que escolhemos para nós. E depois queremos arrumar um culpado pelas nossas próprias escolhas. O que Deus está querendo levar ao nosso coração nessa manhã, gente, que as consequências das nossas escolhas erradas podem ser nefastas. Amém? Na hora que for escolher, gente, escolha bem. Na hora que for tomar uma decisão, entra em oração, espera ouvir a voz do Senhor. Porque tem escolha que ela não volta atrás.
E isso é dos primórdios, isso não é hoje não, viu? Adão, ele fez a escolha errada, sim ou não? Gerou o quê? Gerou morte. Deus deu tudo a ele, disse assim, ó, só não mexa o que está no meio. Ele foi lá e escolheu mexer no errado, na morte, na maldição. E ele atraiu tudo isso para a sua vida, e nós não somos diferentes. Diga graças a Deus pela palavra de Deus. Amém? O povo está sempre escolhendo errado. Veja o povo quando escolhe Deus. Bom, se é Baal, segue. Se é o Senhor, seguiu. Não pode ficar cocheando entre dois pensamentos. Observa que Deus sempre dá uma alternativa para nós. Olha o texto que está dizendo, ó. Os céus e a terra eu tomo hoje por testemunha contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. E escolhe, pois, o que? A vida, para que vivas tu e a tua. Veja, Deus é tão maravilhoso, gente. Ele nos dá duas opções e ainda manda a gente assinalar a opção. Olha que a cola é melhor do que essa prova da vida. Amém? Deus está dando a prova, está dizendo, ó, assina aí na vida, hein? Mas tem gente que vai escolher a morte. Adão escolheu a morte. Veja, ele tinha tudo no paraíso. Ele vai escolher o quê? Ele vai escolher a morte, ele vai escolher a maldição, o que era proibido. E muito cuidado que nós seres humanos adoramos uma coisinha proibida. Isso é a raiz adâmica. Isso já vem de Adão, nós gostamos. Essa natureza gosta. Veja, além de ele dar as opções, ele ainda dá alternativa. Está falando, ó, tá vendo? A vida é a morte, escolha a vida. Aí tem gente que escolhe a morte. Adão escolheu o quê? A morte. O povo cocheando entre dois pensamentos, escolheu quem? Baal ou Deus? Ele escolhe quem? Escolhe Baal. 450 escolheram Baal. E o povo continua escolhendo errado. Colocam lá na cruz Jesus e Barrabás. Quem que o povo escolhe para morrer? Jesus. Então, gente, o povo continua mesmo, não sabendo escolher. E Deus sempre no meio da nossa escolha nos dá alternativa. É só a gente prestar atenção. A vida tem sempre uma alternativa para nos dar. Agora o problema é que a gente escolhe sem a direção dele. O problema é que a gente escolhe do nosso querer, da nossa vontade. A nossa vontade não é boa, o nosso querer não é bom. Amém? Então, observa que o povo continua escolhendo errado. O povo escolhe quem? O ladrão para ser solto. Escolhe quem para ser morto? Um justo na cruz. E a gente continua fazendo as alternativas erradas, gente. A vida dá sinais do que está certo e está errado. A gente vai assinando errado. A gente vai assinando a morte, achando que é vida ainda. A gente assina na maldição, acreditando que é bênção. E o povo continua fazendo escolha errada. E Deus trouxe essa mensagem hoje para você aprender a fazer a escolha certa. Declara aí para esse irmão, declara você aprendendo a escolher certo. Fala para ele aí. Amém? Porque a gente não sabe escolher, gente. Vamos ver o que traz uma consequência numa escolha errada? Vamos em Gênesis capítulo 13. Gênesis capítulo 13. Observa bem, gente, nesse texto. Esse texto nos explica que Deus sempre nos dá uma alternativa em meio à escolha. Pastor, eu tenho que escolher algo, não sei para onde eu vou, para a direita ou para a esquerda. Já orou? Já pediu a direção? E Deus vai dar a direção no seu coração, no seu pensamento. Agora tem gente que está escolhendo, não está nem aí. Você vai ver uma escolha nefasta que Ló faz diante do seu tio. Ele faz uma escolha totalmente errada. Então o intuito dessa mensagem, gente, é levar você a uma reflexão. Que muitas escolhas erradas nós escolhemos, estamos pagando até hoje por uma escolha errada que fizemos lá atrás. É ou não é? E a vida não aceita voltar lá atrás e consertar nada não. Eu sempre digo, nós não temos tempo para errar. A vida é curta, a coisa passa depressa. Amém, gente?
E pior que tem gente velha, não, né? Errando por coisas pequenas, por coisas bobas. A vida não aceita conserto e lá atrás, não. Errou. Amém? Então aqui é o texto em Gênesis, capítulo 13. 13 de Gênesis. Aqui é a história que a gente já conhece, no versículo 11. Abraão e Ló se separam. Observa bem a história de Abraão, só para você entender que Deus fala algo para Abraão e ele obedece, mas ficou faltando uma parte que ele não obedeceu. Deus falou: Abraão, sai da sua terra, vai para um lugar que eu vou te mostrar. Não leva ninguém, vai você só. Ele levou quem? O sobrinho. Por que ele levou o sobrinho? Como ele não tem filho, quando a pessoa não tem filho, ela se apega em quem? No sobrinho. É ou não é verdade? O sobrinho passa a ser filho. Como ele não tinha filho, ele resolveu, só que ele não atentou, que ele não estava obedecendo 100% a Deus. Abraão foi abençoado em tudo que fez. Mas aí, quando ele leva o sobrinho, começou a briga. Não de Ló e sobrinho, mas o texto está dizendo que houve contenda entre os pastores de Abraão e de Ló. Eles enriqueceram tanto, os gados foram multiplicando, e eles ficaram tão ricos e crescendo mais e mais, e chegou um momento que não tinha mais pasto para os gados, e começou a briga entre os pastores. Abraão, como homem de Deus se afasta de confusão. Abraão dá um conselho para o sobrinho: olha, nós somos parentes chegados, não fica bem a gente brigar. Faz o seguinte, escolha um lado e vá. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Eu vou te dar o direito de escolher. E aí que Ló vai escolher algo errado. Amém? A alternativa das vezes nem sempre parece ser boa. Porque às vezes você observa que Ló vai escolher pela aparência. Você vê que Ló vai escolher pela circunstância, pelos olhos naturais. E ele vai deixar de ver com os olhos da fé. E às vezes os olhos da fé você não consegue ver, é só crer. E Abraão não perdeu isso, mas Ló você vai ver que ele vai perder. Olha aí no verso 11. Diz assim, ó: então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o oriente. Separaram-se um do outro. Amém? Tinham dois lados: o lado do oriente e o lado do ocidente. Ou seja, direito e esquerdo. Ele resolve escolher o quê? O que os olhos viram. O que os olhos de Ló viram? Uma campina, cheia de mato, cheia de verde. O que ele pensou? Vou botar meus gados aqui, vou multiplicar, vou enriquecer ainda mais. A aparência nos engana, viu, gente? Ló escolhe pela aparência, Ló escolhe pelos olhos físicos. Abraão não, ele vai pelos olhos espirituais. Abraão cria que Deus era com ele, te tirou da terra e abençoou. E aonde ele ia, olha a confiança, aonde ele ia, ele sabia que ele ia prosperar. Agora a grande questão, ele deixa o seu sobrinho fazer escolha. E o sobrinho vai pela escolha dos olhos naturais, dos olhos da carne, que está sempre nos enganando. Quem é que nunca foi enganado por esses olhos? Quem é que nunca levou o gato por leve, como diz o ditado, né? Quem é que nunca viu uma coisa bonita e depois, quando foi conviver, viu que era feia, viu que era ruim? Amém? Então nós olhamos muito pela aparência. Isso começou lá no Éden. O que a serpente diz para Adão? Se comer aquele fruto, você não vai morrer, não. Olha o fruto, como é que é bonito. Olha a aparência. Gente, cuidado com a aparência. Amém? Qual de nós nunca se enganou com a aparência? Às vezes até o contrário. Não fica a cara de fulano. Está olhando a aparência.
Aí vai conhecer a pessoa, vai ver que a pessoa é a bênção de Deus. Ou também o contrário. A pessoa parece ser uma bênção, quando você vai ver, se escolheu uma maldição. É por isso que Deuteronômio, ele traz essa sugestão, dizendo, olha, eis que propõe os céus e a terra diante de vós, para que você faça a sua escolha. Vida ou morte, bênção ou maldição. Ele dá a sugestão, olha, escolha a vida para que vá bem você e a sua família. E muitos de nós já escolhemos errado pela aparência. Já ou não já, gente? Nós gostamos de aparência. Nós gostamos de coisa bonita, é claro, bom. É uma verdade. Mas as coisas bonitas são as coisas que mais nos enganam. E aí que está o perigo. Por isso Jesus, quando vem cumprindo o reino de Deus, ele deixa bem claro, olha, o reino de Deus não vem com visível aparência. O reino de Deus não está aqui, o reino de Deus não está lá, não está na igreja A, B, C. O reino de Deus está dentro de você. Amém? O Espírito de Deus, que é o reino, ele está dentro de nós para nos dar a direção certa, para fazer a alternativa certa. Mas nós não sabemos escolher e queremos escolher com esses olhos. Já viu o que vai dar, né? Amém? Olha a escolha de Adão. Olha a escolha do 450, escolhendo Baal. Olha a escolha dos religiosos, dos crentes, lá na cruz do Calvário, escolhendo quem para ser solto? Barrabás. Amém? O povo continua escolhendo errado. O povo escolhe errado na política. O povo escolhe errado para casar. O povo escolhe errado. Ele precisa de uma direção, ele precisa de Deus, para não olhar com esses olhos, para não escolher com esses olhos. Porque, gente, como diz, as aparências enganam. Qual de nós nunca foi enganado por uma aparência? Sim ou não? Então, nós, antes de escolher algo, gente, ore, escute a voz de Deus, para ver se você vai assinar a alternativa certa ou não. Porque às vezes você vai assinar pensando que é bênção, é maldição. Às vezes você vai assinar pensando que é vida, é morte. Foi o que aconteceu com Adão. Ele pensou que o fruto era vida, mas o fruto era morte, pela aparência, porque era bonito. Não é nem pelo fruto, é pela escolha errada. Amém? Diga graças a Deus. Vamos para o texto então, ó. Diz que Ló escolheu para si o quê? A campina do Jordão e partiu para o Oriente. E separaram um do outro. Amém? Ló, veja, eles eram peregrinos. Eles viviam viajando. Eles não tinham paradeiro. Aí que mal te pergunta, nós somos o que nesse mundo? Peregrinos. Por que somos peregrinos? Porque nós não somos daqui, nós somos cidadãos do céu. A Bíblia diz que o nosso espírito é do alto, veio de lá e vai voltar para lá. Amém? O que é daqui vai ficar. O que é daqui vai ficar aqui. E o que é de Deus, Ele vai tomar. Então nós também somos peregrinos nessa vida. Então nós não temos tempo para escolher errado. Deus está sempre nos dando a alternativa correta. É que a gente não ouve. É que a gente é difícil de ouvir. Eu estou falando com esses ouvidos, não, viu? O ouvir para Deus é o sentir. Tem gente que é tão insensível que ela não sente a voz de Deus. Adão ficou insensível, não sentiu a voz de Deus. Deu ouvido a outras vozes. E ele escolhe a morte. E ele escolhe a maldição. E nós fomos contemplados por ele também, né? Já recebemos a maldição viva dele, pela escolha dele. Por isso que nós somos assim, porque ele é o nosso pai. Nós viemos da raiz de Adão. E o ser humano, de um modo geral, é assim. Ele não sabe optar pela escolha certa. Somente orando a Deus, só a Deus. Então o texto diz que eles vão para Zoar. Zoar era uma cidade que ficava perto de Sodoma e Gomorra. Cidades que seriam destruídas, amaldiçoadas por Deus. A prostituição lá rolava solta. Mas a aparência da cidade era bonita. O que Ló fez? Eu vou para lá. Somos assim ou não, gente?
Se botar uma coisa bonita e uma feia perto de você, você vai escolher a feia ou a bonita? Sem pensar, você vai escolher a bonita. Amém? E aí que está o perigo. Às vezes a alternativa está na feia, não na bonita. É um exemplo. Claro que ninguém gosta de coisa feia, a gente gosta de coisa bonita. Mas tem que ser bonita para ser bênção. Amém? Para trazer vida, para trazer paz. Seja o que for a nossa escolha, ela tem que ser pautada em Deus. Diga glória a Deus. Aí o texto está dizendo o quê? Que ele escolhe a campina. Por quê? Porque os olhos naturais dele ele escolheu. Então vamos lá. A gente vê que Ló, ele deixa de crer nas coisas, os olhos da fé, e passa a usar os olhos naturais. Deus nos chamou para viver pela fé. Viver pela fé não é ver a vida com esses olhos. Viver pela fé é viver crendo numa vida melhor. Os olhos da fé é sempre estar na frente. Os olhos da fé é passar pelas coisas naturais, porque nós somos muito naturais, mas nós somos espirituais. Amém? Paulo diz que nós não devemos atentar nas coisas que se vê, porque tudo que se vê é temporário. Aonde você olhar aí, vai passar. Está olhando para mim, isso vai passar. Agora olha para o meu espírito, olha para o seu espírito, olha para o espírito do irmão, isso você não vê. Amém? Você olha para a alma de alguém e consegue ver alguma coisa? Mas você sente que você tem uma alma, sente ou não sente? Amém, gente? Então Paulo diz, gente, atenta para as coisas que se não vê, porque as que se não vê, as que são eternas. Não, nós gostamos de olhar para as coisas passageiras. Nós gostamos de olhar para as coisas temporárias. Nós somos assim. Por isso que fazemos muitas escolhas erradas. Amém? Mas Deus talvez está chamando a nossa atenção hoje, porque talvez você vai ter que escolher alguma coisa. Observa, gente, durante toda a trajetória de vida, o que a gente mais faz é pensar e escolher. Você para ver que hoje você escolheu uma roupa, você já acorda escolhendo e vai perseguindo o dia, escolhendo aqui, fazendo alternativa aqui. Só que muitas pessoas vão fazendo alternativa errada, sem pensar, vai pela aparência, vai de qualquer jeito. Aí o resultado é nefasto, o resultado é prejudicial, o resultado é mau, é perverso, é triste. É por isso que muita gente tem vivido uma vida assim, porque ao invés de optar para a coisa certa, escolhe para errada. A escolha de Jesus e Barrabás foi uma das escolhas mais erradas que o povo, e digo mais, foi crente que escolheu Barrabás para ser solto. E aí? Os religiosos, muitos que andavam com Jesus. Por isso que Jesus não gosta de religião, nem de religioso, porque quanto mais religioso, mais hipócrita é, porque a religião de fato é uma hipocrisia. Amém? A religião, ela tira o meu erro e coloca outro. Você vê, eu faço um sacrifício para o meu pecado. Não, amém? Eu fico isento. Mas aí me dá vontade mais de pecar, porque eu tenho com que pagar o pecado. É só eu matar um animal, que se fazia assim. Amém? Cada religião tem isso. Jesus veio, ele foi o próprio pecado. Se fez pecado, se fez maldito, para nos dar uma liberdade espiritual. E hoje temos e não damos valor. E continuamos olhando com os olhos naturais. Amém, gente? Olha o verso 10. Levantou Ló os olhos. Que olhos, hein? Olhos naturais. E viu que toda a campina do Jordão, que era toda bem regada. O que Ló pensou? Eu vou para ali que eu vou me dar bem. Me dei bem agora. Eu vou para ali que meus gados vão se fartar. Eu vou ficar mais rico ainda. Amém? A missão, quando Deus chama Ló e seu sobrinho vai junto, era para peregrinar a terra, não era para parar. Você vai ver que o segundo passo que ele dá, ele resolve morar no lugar errado. Amém? Quem nunca, né? Observa bem no verso 12: habitou Abrão na terra de Canaã. Presta atenção. E Ló nas cidades da campina, ia armando as suas tendas até Sodoma. Ló resolveu morar num lugar que já estava condenado por Deus a ser destruído. Amém?
a gente faz cada escolha errada. E a gente escolhe, às vezes, algo que já está condenado. A gente escolhe, às vezes, coisas que vai nos gerar morte, vai nos gerar problema, porque a gente não consulta. Observa o comportamento de Ló para o comportamento de Abraão. Abraão tinha os olhos da fé. Abraão não olhava com os olhos da carne. Abraão sabia que ele era abençoado. Pergunta para esse irmão: sabia que você é abençoado? Você já é abençoado. Você só falta fazer a escolha certa. Amém? Você não precisa ficar mendigando bênção. Deus já te abençoou. O que Ele quer é que você faça a escolha certa. Porque Deus disse para Abraão: Abraão, eu vou te abençoar. Ser tu uma bênção. Aonde você for, quem te abençoar, eu vou abençoar. Quem te amaldiçoar, eu vou te amaldiçoar. Abraão olhava com os olhos da fé. Amém? Você vê que a primeira atitude dele, quando vê a confusão, o que ele faz? Ele separa. Amém? Tem crente que adora a confusão, gente. É ou não é? Ao invés de separar, ele põe fogo, põe lenha ainda no fogo. Abraão não, porque Abraão conhece Deus e sabe que o nosso Deus não é Deus de confusão. Não tem espírito de confusão. Ele chega para o seu sobrinho e diz: olha, está havendo contenda entre o nosso pastor, mas nós somos parentes chegados. Você é meu sobrinho amado. Escolha aí para onde você quer ir, vai com seus pastores. Tá? Deus abençoe, escolha aí. Você quer ir para a direita, você quer ir para a esquerda, você quer ir para o oriente, para o ocidente. Ele olha o oriente, aquela campina bonita, ele fala: é para lá que eu vou. Amém? Mas ele escolhe com os olhos carnais. Ele olhou a aparência. E o que ele faz? Ele vai morar ali. Amém? A destruição nossa, muitas das vezes, está na nossa escolha errada. As consequências é nefasta, é ruim, é prejudicial. Nós temos que ser inteligentes para escolher. Amém? Observa, tem escolha que não volta mais. É ou não é? Se escolher uma pessoa para ter filho, gente, nunca mais vai voltar. Amém? Então, muitas das vezes a gente escolhe um local para morar. Amém? Então a gente tem que entender que a gente precisa de Deus para fazer as nossas escolhas. Porque Ele já nos deu alternativa. Qualquer escolha que você fizer, já tem alternativa. Mas você tem que olhar para os olhos da fé. Deus, eu vou para a direita? Não, acho que Deus quer que eu vou para a esquerda. Lá está mais bonito. Não, aí foi a decisão dele. Ele não consultou a Deus. Abraão já tinha a resposta de Deus. O que Abraão pensou? Aonde eu for, sou abençoado mesmo. Se eu for para a direita, eu vou vencer. Se eu for para a esquerda, eu vou vencer. Se eu for para o oriente, eu vou vencer. Se eu for para o ocidente, eu vou vencer. Amém? Até para Sodoma eu vou vencer. Mas observa que ele está onde? Ele escolhe habitar num lugar de maldição. E o povo continua hoje, escolhendo lugares de maldição. Lugares cheios, lugares bonitos. Amém? Mas são lugares malditos. A maldição rola naquele lugar. Sodoma e Gomorra, gente, só para você ter uma ideia, era uma cidade de prostituição. Era pai com filhas. Amém? Homem com homem. Você pensa que isso existe agora? Isso é antigo. Amém? Tem uma passagem que diz que até os anjos não queriam aliviar. Os anjos tiveram que fugir para não ser pego por aqueles homens maus. Amém? Então nós temos que entender, gente, que às vezes tem situações que vai parecer anjo, mas na verdade é diabo. Cuidado, hein? Tem coisa que vai parecer ser bonita, mas é feia. Cuidado, hein? Amém? Então nós temos que estar atentos. Aí diz aqui, ó, versículo 12: habitou Abraão na terra de Canaã e Ló nas cidades da campina. Veja bem, e ia armando as tuas tendas até Sodoma. Eram duas cidades pequenas, Sodoma e Gomorra. Deus condenou as duas cidades. Tanto é que a cidade, ela submergiu, ou seja, ela afundou. Criado pelo próprio Deus, fez isso. Era maldição pura. Amém, gente? Olha o verso 3. Ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores
contra o Senhor. Amém? A pessoa, muitas das vezes, ela é tão ruim que ela sempre vai fazer as alternativas ruins. Amém? Olha o que a Ló escolheu. Um lugar que aparentava ser bonito, mas era um lugar de morte. Era um lugar de maldição. Eu declaro Deus te livrando de escolhas erradas, de lugares malditos, de morte. Amém? Eu declaro Deus te dando a alternativa certa. A vida dá sinais do que é certo e do que é errado, mas a pessoa não consegue ver. Amém? Atenta aos sinais que Deus dá. Deus dá sinal para a gente fazer a escolha certa. Observa que Ele propõe diante de você a vida e a morte, a bênção e a maldição. Ele ainda dá alternativa. Escolha a vida, que será abençoado você e a sua descendência. Como é que as pessoas estão escolhendo hoje? Parece que inverteu tudo, já reparou? O certo virou errado, o errado virou certo. Nós estamos vivendo esse tempo, um tempo de maldição, de escolhas erradas. Amém? Ninguém sabe mais quem é quem. Vai chegar um tempo que não vai saber quem é homem e quem é mulher. Está tão difícil. Nós estamos num tempo difícil. As alternativas estão inversas. Amém? Estão escolhendo cada vez mais coisas aí. Homem misturado com mulher, tem um nome, não sei de quê. Gente, isso tudo é previsão do ser humano, que ao invés de progredir, está regredindo. Amém? A tecnologia vai nos levando para cima e o ser humano vai evoluindo. A tecnologia vai evoluindo a cada dia, né? Era 1G, 2G, 5G, e o G está sumindo e a gente não está acompanhando o G. Amém? E o ser humano está evoluindo, descendo para baixo. Infelizmente. Agora Deus nos dá uma direção no dia de hoje de fazer a escolha certa. Eu não sei o que você vai escolher, eu não sei o que vai acontecer na sua vida, mas uma coisa eu sei: cuidado com as escolhas erradas. As consequências são nefastas. As consequências, muitas das vezes, não dá nem para consertar, dependendo do que vai escolher. Amém, gente? Quando nós saímos da vontade de Deus, quando nós desobedecemos a lei de Deus, nós pagamos caro. Ainda tem gente que não acredita na lei da semeadura. O texto é bem claro: de Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, ele colherá. Diga graças a Deus. Amém? Então, gente, nós temos que entender que as consequências das nossas escolhas pode ser nefasto, pode ser ruim, pode ser prejudicial, triste. Quem nunca fez uma escolha errada? É ou não é verdade? Mas eu quero que você fique com esse verso em Deuteronômio, que atenta bem quando você for fazer qualquer escolha na sua vida. Você sempre vai orar o seguinte: Deus, o Senhor já me deu a alternativa certa, agora eu só preciso saber qual é. Amém? Observa que a vida sempre nos dá duas alternativas. A gente não atenta para isso. Ele diz, escolha a vida e a morte, a bênção e a maldição. Aí ele dá o resultado final. É como se ele desse a prova junto com o resultado. E assim ele não é reprovado. Pessoas são reprovadas. Amém? Ele diz, escolha a vida e a morte, a bênção e a maldição. Aí ele vai e bota embaixo assim: escolha, pois, a vida. Veja, ele nos dá a prova, com o resultado da prova, para a gente tirar 10, e tem pessoa que tira 0. Amém? Porque a escolha é errada, a alternativa é errada. O que eu quero que você entenda e aprenda, gente, que tem escolhas que não dá para consertar nunca mais. É ou não é verdade? Teve um filho com quem não queria, nunca mais conserta. Amém? Fez uma opção errada, tem coisas que voltam, dá para consertar, mas cuidado com as suas escolhas, gente. Vamos lá. Eu vou fazer uma escolha hoje. Já orou, já ouviu a voz de Deus? Para saber se é de Deus.
para saber se a alternativa é certa? Porque observa, Ló olhou a campina e falou: opa,